Vai ser a terceira vez que eu falo isso, agora com mais convicção. Essa gestão não vai acabar. Eu só vejo uma solução, que é impeachment. Eu não sei, eu não sou sócio do Corinthians, eu não sou conselheiro do Corinthians, eu não sei como é que é o estatuto interno, mas diante de tantos escândalos, coisas mal explicadas, coisas que ainda estão em investigação, diante da solidão hoje do presidente Augusto Melo, porque pessoas importantes que o acompanharam na campanha, que foram fundamentais para a eleição dele, já não estão com ele, já estão atirando contra ele, ele está completamente isolado, completamente perdido, e ele está com um Boeing, um avião que é o Corinthians gigante, sem piloto, desgovernado, você não sabe o que vai, gente pulando de paraquedas, outro pulando sem paraquedas. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E seguinte, vamos ver aqui hoje um longo debate aí sobre a atual situação do Corinthians, né? Que teve o contrato rescindido aí com a patrocinadora Master, que é a VaideBet, e também a saída do goleiro Carlos Miguel, que pegou todo mundo de surpresa, né, pessoal? Então lá só tem notícia ruim hoje, né? Então vamos ver aqui a análise aqui dos comentaristas aí sobre as notícias do Corinthians. Essa semana nós perdemos um grande patrocínio. Carlos Miguel, espetacular! Um tempo de reação apuradíssimo. O Carlos Miguel, não tem nem dúvida, quer ter a sequência no Corinthians, eu não tenho dúvida que eles não vão criar problema, é o contrário, a gente quer dar uma estrutura melhor para que ele siga a carreira até se aposentar dentro do Corinthians. Alô, alô, respeitável público, senhoras e senhores. É assim, ó, o Corinthians está numa situação realmente muito complicada, um time gigante, uma história enorme, mas o momento e o cenário é preocupante. Tem muito torcedor que viu essa situação no interruptor aí, até alusiva ao quê? O último que sair apague a luz, mas é o Corinthians tentando se salvar de algo que hoje, só hoje, se apresenta da seguinte maneira: saída do patrocinador Master, o teu goleiro, que era a esperança para substituir um ídolo, também está de saída. Fora a situação política e econômica do Corinthians, um gigante que pede socorro. Zé Elias, boa tarde. Que situação do Corinthians, hein, meu amigo? Boa tarde, Edu, boa tarde, Johnny, boa tarde, Bubu, grande Birner. Boa tarde, Zé. A situação não é nada diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver nos últimos anos em relação à parte financeira e administração do Corinthians. Não muda nada, não muda nada. Eu acho que o caso de polícia, né, que agora tem uma investigação sobre essa suposta, né, esse suposto repasse de dinheiro, que tem laranja, que não tem. Eu acho que isso nós temos que esperar para ver, porque se de fato realmente isso for confirmado, isso é uma coisa muito mais séria do que apenas uma simples comissão dada ao intermediário, né? Isso é uma coisa muito séria, precisa ser levado a sério da maneira que e da importância que né? Porque que se tem uma coisa dessa, porque é lamentável, né? O problema é que as pessoas que estão à frente dos clubes, eu fico com a palavra da Leila. A Leila falou na CPI: você já viu algum dirigente preso? Já viu algum dirigente pagar com os seus bens o prejuízo que ele faz para os clubes, que ele proporciona aos clubes? Nenhum. Né? Nenhum. Nós estamos vendo a situação do Corinthians há muito tempo que vem acontecendo isso. As negociações que nós nunca sabemos, né, com a Caixa em relação a vamos prolongar o pagamento da dívida da Arena, mas você não sabe qual é o percentual de juros, quantos anos você prolongou, pelo menos eu tentei ler, você não encontra, você não sabe qual é a real situação dessa negociação, e isso não é dessa administração, são da administração passada. Agora temos mais um presente aí, né, que saiu para os torcedores corintianos, fresquinha, a notícia do Carlos Miguel. Ah, mas o Carlos Miguel vai sair. Não, o problema não é o Carlos Miguel sair, o problema foi o Duílio, que há 6 meses atrás reduziu a multa de 50 milhões para 4 milhões. A pergunta é: Duílio, por que você fez isso? Não existe, né? Você tem que fazer essa pergunta. Os torcedores corintianos precisam perguntar para o Duílio: Duílio, por que você fez isso? Já que você tem você tem que fazer uma projeção. Cássio, 35 anos, 36, 37, vai parar daqui 2 anos. Tem um contrato, Carlos Miguel, eram 3 anos de contrato, né? Aí você abaixa a multa. É a mesma situação que aconteceu com o Neymar no Santos. Não sei se vocês lembram. Lembro. Tinha uma multa altíssima, diminuiu o contrato. E logo ele foi e depois abaixou a multa, ou seja, 6 meses depois estava sendo vendido. Mas naquela oportunidade, vale lembrar, foi feito isso
já sabendo que se não fizesse ele sairia naquele momento, para ele aceitar ficar mais tempo no clube e ganhar mais depois. Mas deixaram chegar a essa situação. Sim. Né? Deixaram chegar a essa situação, sabendo que você tem uma joia, que era o Neymar, você deixa chegar nessa situação e é normal que o cara vai falar assim, não, abaixa, vamos ficar aqui mais tempo e tal. O Carlos Miguel é a mesma coisa, você tem que fazer uma projeção. O jogador tem hoje ele tem 26 anos. Exato. 25 para 26. Contrato com 24. Peraí, vamos fazer uma projeção. Ele é o cara que está mais próximo, né? Que está mais próximo para substituir o Cássio pela qualidade, pela personalidade. Eu não vou abaixar a multa. Por que eu abaixo a multa? A forma que abaixa a multa é algo surreal. De 50 milhões, de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, tinha que perguntar para o Duílio, por que você fez isso? E daqui a pouco a gente vai falar mais dessa situação do Corinthians, com a Lili Nascimento ao vivo, palavras de quem nasceu no Corinthians, jogou, virou ídolo e depois saiu e levou esse nome do Corinthians. A gente ouve sempre o Zé e, claro, a imagem atrelada a esse Corinthians. Claro, a gente é muito amigo. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo. Apesar do senhor ter pego meu celular aqui, eu pensei que ele ter feito uma trairagem, né? Nasceu no Corinthians, jogou bola, levou o nome. Tô do lado do Zé Elias, acho que é pra mim que ele o João, isso, daqui a pouco, boa tarde especial pro João, pro Bubu e pro Birner. A gente vai pro rápido intervalo e aí a Lili vem com tudo. E aí a gente vai falar de todos os assuntos em relação ao intervalo, nós estamos atrapalhando. Hoje é pocket, hein? Até 14h25. E pocket. Estamos de volta com esse Futebol 90 para falar muito a respeito da crise do Corinthians. Tem também o Fluminense em pauta, a seleção brasileira, mas a gente vai dedicar um espaço enorme ao Corinthians. Já mande seu vídeo, você é corintiano, você vai poder desabafar aqui. Aqui nós vamos botar todos os vídeos. Qual o número, Zé? 5511-9619-59108. Olha, sem GC. Sem GC, vai ver. No automático. Boa tarde, João. Boa tarde, Edu. Parceiro. Boa tarde, Bia. Boa tarde agora a você, Edu, João, Zé, Bubu, aos fãs e as fãs do esporte. Boa tarde. Primeiro, boa tarde. É tarde diferenciada, como eu falo. Uma tarde diferenciada para todos vocês e para os fãs de esporte. Por favor, não repita a sua frase definida esse programa hoje. No ar. Fora do ar você já falou e foi muito polêmica. Muito obrigado. Lili Nascimento está chegando agora. E, Lili, até brinquei contigo aqui na hora que a gente testou o áudio para falar assim, tá tudo bem e tal. Eu imagino para quem é setorista do Corinthians, nunca tem paz e isso há muito tempo. Mas esses últimos anos, que situação... Boa tarde, Lili Nascimento. Boa tarde, Edu, beijo pra você, amigos aí do estúdio, fãs de esportes. Pois é, proibido ser setorista do Corinthians e ter paz, não combina isso, tá? Então, um dia muito tenso por aqui, com vários acontecimentos, como você falou, a gente vai dedicar aí boa parte do programa para falar sobre isso. Antes de tudo, queria passar uma notícia que eu acabo de apurar. A qualquer momento, o diretor adjunto de futebol, Fernando Alba, e o diretor financeiro, Rosala Santoro, anunciarão as suas saídas do clube, tá? Então, eles devem mesmo deixar o Corinthians. Já houve uma reunião há alguns dias sobre a permanência ou não deles. O Augusto Melo acabou convencendo os dois. Eles permaneceram, mas desta vez devem sair em definitivo. Então, nas próximas horas aí, pode sair a confirmação, tanto do Rosala Santoro, diretor financeiro, quanto do Fernando Alba, diretor adjunto de futebol. Eles fazem parte do movimento Corinthians Grande, que tem também o Armando Mendonça, o vice-presidente. Acontece que a situação do Armando é a seguinte, que eu consegui apurar com pessoas do clube. O Armando também está bem satisfeito com o que vem acontecendo, todas essas denúncias, sai a patrocinadora Master, foi uma das pessoas que tentou alertar o presidente Augusto Melo que algo deveria ser feito, que as denúncias eram graves, que o Corinthians teria que se posicionar melhor diante de tudo isso que estava saindo, investigação da polícia, mas não teriam dado ouvidos ao Armando Mendonça, ao vice-presidente, por isso ele também está descontente, ele faz parte do movimento Corinthians Grande, mas o que eu consegui apurar é que ele não vai renunciar, tá? Ele não vai renunciar o cargo, ele pretende ficar para tentar fazer o possível e impossível para cuidar da imagem do clube, mesmo diante de todas essas polêmicas, mas Rosala Santoro e Fernando Alba, questão de tempo aí, deve ser anunciada a saída dos dois.
Por que que isso aconteceu, tá? Tem várias situações aí envolvidas. A última, que teve em relação ao Armando Mendonça, o vice-presidente, foi até noticiado pelo Pedro Ramiro da Band, né? Ele acabou dando uma entrevista falando que o Sérgio Moura, superintendente de marketing, que pediu licença por tempo indeterminado para cuidar dessas questões aí da denúncia da Vaidbet em relação a ele, disse que ia fazer boletim de ocorrência de calúnia e difamação. Em uma dessas idas à delegacia, ele citou o vice-presidente do Corinthians, né? Ele que disse que não queria envolver a instituição nessa denúncia, por isso pediu licença do cargo. Ele acabou citando o vice-presidente, que foi chamado pela polícia também para ser ouvido. Isso acabou desagradando muito, e ainda mais quando o presidente Augusto Melo foi procurado sobre isso, para saber o que será feito, né, em relação ao Sérgio Moura, que envolveu novamente aí o nome do clube. E aí a resposta vinda da presidência é de que ele está no direito dele e que nada poderia ser feito. Então foi mais uma insatisfação, além de vários quesitos aqui que a gente poderia estar apontando, né, que eu venho apurando com pessoas ligadas ao clube, falta de profissionalismo, acaba passando muitas decisões que poderiam ser resolvidas por pessoas que estão em setores responsáveis por elas apenas para o Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, né? Inclusive foi o diretor citado na matéria do blog do Juca Kfouri como quem autorizou o pagamento à intermediária, né? 2 pagamentos à intermediária, que depois a intermediária repassou para essa suposta empresa laranja. Então tudo isso causou insatisfação. Vice-presidente Armando Mendonça não vai renunciar, mas questão de tempo aí deve ser anunciada a saída do Rosala Santoro e do Fernando Alba também, o que enfraquece politicamente o Augusto Melo, que já está bem enfraquecido dentro do clube. Ô Lili, e a respeito do Carlos Miguel, alguma novidade aí? O Corinthians que perdeu o Cássio, né, e enxergava nele substituto, a gente até acompanha na nossa escalada aqui, planos para o Carlos Miguel, mas essa situação foi interrompida, é isso? Carlos Miguel tá de saída do Corinthians, tá? Nesta sexta-feira, essa sexta-feira caótica aqui pelo clube, o presidente Augusto Melo também vai tentar dar a última cartada para segurar o Carlos Miguel, mas já estaria bem encaminhada a saída dele. Só para a gente entender, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Ele chegou em 2021 do Internacional, chegou sem custos. Quando foi renovar o contrato no ano passado, ainda sob o comando do presidente Duílio Monteiro Alves, segundo o próprio ex-presidente, na conversa com o empresário dele, com o Gilmar Veloz, foi exigido o seguinte: o Gilmar Veloz exigiu que a multa dele fosse baixa, porque ele era um goleiro que estava na reserva, não havia perspectiva nenhuma dele estar como titular no Corinthians, e que se surgisse alguma boa oportunidade de mercado, ainda mais mercado exterior, que não fosse dificultada a saída do Carlos Miguel. Então, por isso, a multa caiu de 50 milhões para 4 milhões de euros. Uma multa muito baixa. Aí entra essa temporada, aconteceu o que aconteceu com o Cássio, né, que a gente já falou muito sobre isso. O Corinthians acaba perdendo o Cássio, o Carlos Miguel vira titular, staff do Carlos Miguel senta para conversar com o presidente do Corinthians para tentar acertar aí uma renovação, aumentar o salário, agora que é goleiro titular de um clube tão grande como o Corinthians, mas eles não chegam a um acordo. E o que eu consegui apurar com pessoas do clube é que tem tantas pendências aí para serem resolvidas aqui no Corinthians, tem a abertura da janela de transferências, é o Antônio Oliveira de um lado pedindo reforços, tem atraso no pagamento do Félix Torres, que a diretoria acreditou tanto que o Carlos Miguel não sairia do clube, que não colocou na prioridade, no top 1 da lista, resolver essa situação. Ofereceu o que poderia oferecer, ok, staff não gostou, a gente conversa depois sobre isso, e nesse de conversar, chega aí uma proposta para ele disputar a Premier League, uma proposta que agradou não só o goleiro, como o staff dele também, e agora dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar o Carlos Miguel, tá? A expectativa é que nos próximos dias aí possa ser anunciada a saída dele, aí o Corinthians fica com o Matheus Donelli, que seria o titular, e também o Felipe Longo da base. Ô Lili, para te liberar, que eu sei que o dia vai ser longo para você, só uma pergunta simples, porque ela me ocorreu agora. O presidente da entrevista, hoje, alguém vai falar? Porque eu acho que imagino que o torcedor queira ouvir alguém da direção aí. Eu sei que você está dentro do CT Joaquim Grava aí naquela salinha, antessala da sala de coletiva. Tem algo programado para hoje?
Nada programado para hoje, inclusive o treino era aberto, nós viemos aqui para cobrir 30 minutos de treino aberto, porém terminou um pouquinho antes do esperado, uns 8 minutinhos antes aí, porque durante o treino, inclusive, Augusto Melo estava acompanhando, a gente fez imagens lá dele, parecia bem, aparentemente tranquilo, né? Dando risada com o pessoal ali do lado, e foi na hora do treino que saiu a nota oficial da VaideBet anunciando a rescisão contratual, né? Quando o Corinthians perde aí o patrocínio Master. Quando sai essa notícia, aí o Augusto Melo sai do treino, jogadores continuam, a imprensa vem pra cá. Depois o Corinthians emite uma nota oficial falando sobre essa saída, né? Mas que colaborou, enfim, depois vocês terão acesso aí à nota oficial também, mas de falar, pronunciamento do presidente, ainda nada. Ele tem uma reunião hoje às 3 da tarde na Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, para falar sobre a concessão da Rua Condessa Elizabeth, lá do Parque São Jorge, algo que vem sendo trabalhado desde a última gestão, que agora vai acontecer. Eles vão oficializar hoje às 3 da tarde. Inclusive, nossa equipe vai para lá para tentar falar com alguém, né? Não só o Augusto Melo estará lá, Fabinho Soldado, Romeu Tuma, muitas pessoas do conselho. Então a gente vai ver se alguém para falar, principalmente o presidente. Mas ainda nenhuma perspectiva de pronunciamento oficial dele. Aliás, faz uns 5 meses, 4 meses que o Augusto Melo não dá uma entrevista coletiva, né? A última entrevista foi somente para um podcast, o Podcross, mas com a imprensa no geral ele não tem falado. Ô Lili, eu tenho que te liberar, que você tem que pegar esse trajeto todo aí para ir para a prefeitura. Só o Zé me perguntou sobre o transfer ban do Rodrigo Garro. Não, nenhuma novidade, eu tenho alguma coisa? Não, por enquanto não. Por parte do Rodrigo Garro, ainda não. E aí também há, digamos assim, que a diretoria do Corinthians teme pela situação do Félix Torres, tá? Que o Corinthians tem que pagar a parcela de 6 milhões de reais. Então, que a última apuração que eu tinha em relação a isso é que a diretoria estava conversando com o Santos Laguna do México, tentando acertar, porque o Santos Laguna ameaçou ir à FIFA. Na questão do Garro, que é por conta das taxas, né, dos impostos argentinos, o Corinthians acredita que está na razão e que mesmo o processo indo para a FIFA, né, o Tadieres acionando a FIFA, o Corinthians não irá perder, mas corre esse risco, se não com o Garro, com o Félix Torres. Legal, Lili, tá liberada, vai lá porque tem muito trabalho pela frente. Obrigado pelas informações, viu? Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ó, só para falar uma coisa para vocês aqui, antes de vocês debaterem muito. Quando o presidente, e eu até vou dar uma opinião como repórter que fiquei ali um tempo, a gente via muito isso acontecer nos clubes, mas assim, em um passado recente, quando tinha uma certa crise, alguém ia lá e ia falar, porque ele sabe que você que está em casa quer ouvir alguém. O problema é que os clubes hoje, inclusive o Corinthians, eles se escondem nessa situação de treino fechado. A imprensa deixa pra lá. O canal de comunicação é o canal oficial. A gente faz lá uma notinha e tá tudo bem com o torcedor. Não, a televisão que só faz a televisão do clube, que só faz as perguntas que interessam ao o Corinthians soltou uma notinha sobre o término do contrato de patrocínio. Mas a gente vai ter. Alfinetando a VaideBet. Mas só para passar esse recado, porque me incomoda muito como tratam, não a imprensa, o torcedor que está em casa. Porque a gente, e aí eu quero relembrar todos, né? Nós não temos uma... Olha, eu até falei isso aqui no camarim uma vez essa semana. Não é que a imprensa se acha acima do bem e do mal, não. Mas a gente faz uma ponte, uma ligação com o torcedor. E tem o direito de questionar. E, infelizmente, os clubes estão cada vez piores em relação a isso. Bubu, mais 2 diretores devem deixar a diretoria do Corinthians e o Augusto cada vez mais sozinho. A tarja é sem o patrocínio Master, sem goleiro, sem credibilidade, sem rumo. E na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Augusto... E com salários, né, atrasados. É que realmente... O Corinthians, a crise não tem ponto final nas frases. É só vírgula, 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 Você poderia ter 3 linhas aqui embaixo, né? Vai ser a terceira vez que eu falo isso, agora com mais convicção. Essa gestão não vai acabar. Eu só vejo uma solução, que é impeachment. Eu não sei, eu não sou sócio do Corinthians, eu não sou conselheiro do Corinthians, eu não sei como é que é o estatuto interno, mas diante de tantos escândalos, coisas mal explicadas, coisas que ainda estão em investigação, diante da solidão hoje do presidente Augusto Melo, porque pessoas importantes que o acompanharam na campanha, que foram fundamentais para a eleição dele, já não estão com ele, já estão atirando contra ele está completamente isolado, completamente perdido. E ele tá com um Boeing, um avião que é o Corinthians gigante, sem piloto, desgovernado, você não sabe que vai, gente pulando de paraquedas, outro pulando sem paraquedas.
A única coisa que o Corinthians tinha no final do ano passado para esse ano, que dava inveja a todos os outros times, eram goleiros. O cara olhava assim, né? Tem time que tem goleiro bom, mas não tem um reserva bom. Tem time que não tem goleiro bom nenhum. O Corinthians tinha o Cássio, que é o maior goleiro da história do Corinthians, um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior. E tinha um reserva gigante, envergadura, promissor. Então, cara, que inveja. O Corinthians de goleiro tá bem servido. Precisa contratar um monte de... já tinha jogado, né, Bubu? Assim, já tinha jogado, não é aí, que não cara, jogou. É inacreditável como o Corinthians, de ter 2 goleiros, de dar inveja a todo mundo, o Corinthians consegue perder os 2 em questão de semanas, cara. Assim, é inacreditável. Se alguém quisesse fazer um plano diabólico, sabe? Ó, eu sou palmeirense, vou assumir o Corinthians, quero causar dano pro Corinthians. Acho que o cara não ia pensar uma forma tão cruel, tão maquiavélica como essa, de destruir o Corinthians, entendeu? Aí, o que era um plus, né? Foi vendido como o maior contrato da história do futebol brasileiro, o esporte brasileiro, revolução, não sei o quê, a farra acabou. Isso vira caso de polícia, entendeu? E a gente não sabe o que vai acontecer. Pelo blog do Juca tá muito claro ali que tem uma laranja ali que... vamos ver qual vai ser o desdobramento. Mas quem vai patrocinar o Corinthians agora? Quase todos os clubes brasileiros estão reféns de casas de apostas. Quase todos têm parcerias, as casas de apostas dominaram, faz parte, é o mercado hoje. Agora, quem vai querer se associar ao Corinthians? Se a Vaidbet, que, como disse a notinha do Corinthians, realmente, para ela acabou sendo, digamos assim... uma positivo, né? Porque a visibilidade da Vaidbet patrocinando o Corinthians foi grande. Em pouco espaço de tempo, ela teve uma visibilidade que ela dificilmente conseguiria. E agora ela não vai precisar pagar os trocentos milhões que ela ia pagar para o Corinthians. E ela pode rescindir de uma forma unilateral, como ela fez, e sem direito à multa, né? Entendeu? Olha, vocês danificaram minha imagem. Se bobear, ela ainda aciona o Corinthians... porque causou dano à imagem da empresa. Quer dizer, um negócio surreal. O que era o maior contrato está virando o maior mico financeiro de marketing da história que eu conheço, né? O marketing no futebol começou no final dos anos 70, começo dos anos 80, patrocínio em camisa, por aí. Eu não me lembro de algo assim tão... assustador. Assustador, Põe porque mais assim... na conta aí, a Towson. Tem essa também. Foram pesquisar onde era a Towson e não achavam Então, por nada. exemplo, a gente sabe, a gente passou por um impeachment no nosso país, tivemos uma presidente que foi vítima de impeachment, né? A gente sabe como é que foi todo o processo e tal, muito porque também a oposição estava muito forte e você pode discutir se era justo, se não era, qual era a razão para você tirar um presidente ou não. A gente passou por isso. A gente viu um presidente da República sendo vítima de impeachment. Porque, clubes a gente já viu, clubes de dirigentes afastados. Clubes são entidades, em tese, sem fins lucrativos, são, na maioria, quadros associativos. Hoje nós temos SAFs e tal. Mas, assim, na verdade, é um clubinho. Por isso que são clubes. Clubes é um grupinho de pessoas que, às vezes, tem sacanagem, tem corrupção, tem roubalheira, tem escândalo, e aí eles acobertam tudo. Olha, o problema não é o clube, se estão roubando o clube é nosso. Se eu montar um clube, o João, o Birner e o Zé, vamos fazer um clube nós 4 aqui, e se algum de nós roubar ou tiver alguma sacanagem, não vamos sacanear o cara, não vamos levar pra polícia, não sei o quê. O clube acaba jogando tudo pra baixo do tapete. Nesse caso do Corinthians, eu acho que isso não vai pra debaixo do tapete. E nem deveria ir, A gente viu o que foi a eleição do Corinthians. Ir. E acho que assim, o corintiano, eu tenho vários amigos corintianos que ficaram preocupados vendo na TV Gazeta, no Mesa Redonda, o debate para presidente entre o André Negão e Augusto Melo. Ô, Bubu, eu vim aqui depois desse debate, eu apanhei pra caramba verdade. nas redes sociais, porque eu falei que entre escolher um ou outro, o torcedor do Corinthians não conseguia ter uma opção. E a galera tava tão brava, com razão, pela gestão do Duílio, que tava querendo acreditar que poderia ser diferente, ou como oposição, ou até mesmo com o André Negão. E a gente viu hoje, não teve mudança nenhuma. O Zé, no primeiro comentário aqui, traz que não é de hoje que o Corinthians está nessa posição. A questão do Carlos Miguel, a gente tem que colocar os nomes aqui. A questão do Carlos Miguel não é uma culpa exclusiva do Augusto Melo, é da diretoria anterior. Ou ele não tem, assim, Né? não tem culpa, porque o Exato. contrato é o contrato anterior. Agora, a Vaidbet é uma questão do Augusto Melo, e aí, assim, o Edu falou com maestria aqui. Tudo que está acontecendo, você não tem um porta-voz. Não precisa ser o presidente, o vice-presidente que está magoado, falar, eu também tô achando ruim de tudo isso, e etc. Cadê o presidente do Corinthians? Então, mas aonde assim, por está exemplo, o presidente do Corinthians? Ele tá lá, o presidente do ali Corinthians, atrás, quando ele era tá, candidato... Ele tava Não, ele vai na tranquilo, rua, ali vai no fazer CT, na prefeitura vai na da rua. etc.
Irmão, você precisa falar com a torcida que tá aqui assistindo o F90 e provavelmente espera que a gente traga notícias sobre o que vai Ô, João, acontecer. Se você pensa no futuro... É isso, com todo o respeito. Sabe, Olha, eu não a tenho... impeachment, ou eu ele não vai cuido da renunciar. agenda... Ô, presidente, eu não cuido do... da sua agenda. Mas sabe o que você tem que fazer? Ó, a imprensa toda, eu preciso ir na prefeitura. Mas tá bom, olha, faz aqui, eu vou responder as questões de vocês. Ali, ou então aqui, eu não ó, vou na microfone na prefeitura, boca e acabou, mando o Edu. representante, que é só lá a formalidade com a da rua, e eu vou, olha, no parque, lá não, CT Joaquim Grava, vou atender a imprensa. Porque é Tava muito na final óbvio. da Champions, Até, não foi na final da até a Champions, imagem que né? fica é que o Chegou Corinthians tá agora, Só que é o largado, seguinte, cara. por exemplo, assim, o Corinthians perdeu o Carlos Miguel, pra mim é uma coisa grave, eu falei assim, é um erro de planejamento, sabe? A gente fala tudo de plano, de planejamento, de profissionalismo e tal, assim, é de uma tolice, pra não dizer outra coisa, um sinônimo disso, entendeu? Você perder 2 goleiros desse quilate, desse nível, em questão de semanas, é um negócio assustador que eu raramente vi, entendeu? Nesse momento que a gente fala tanto de futebol moderno, profissional. Esse presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele é o grande responsável por esse contrato de patrocínio e no começo ele falou, não tem intermediário. Aí depois você vai ver, tem intermediário. Mas esse foi o grande- tem uma. Aí esse foi o aparece problema- uma multa. Esse foi o problema do Rubão. Então, a multa Sim. vai ser É paga. aí que ele perde o Rubão. A multa vai ser paga pela empresa, pelo outra patrocinador. coisa. Depois não é. A multa quem paga é o Corinthians. Quer dizer, ele já trocou os isso. pés pelas mãos, entendeu? Ele está Bubu, completamente e perdendo só esse uma caso. coisa. E isso é motivo para impeachment. E só uma coisa. Se a oposição quiser, não precisa fazer nem esforço, Sim, não vai mas tirar o presidente. Tudo bem, concordo com você que isso é caso de impeachment, caso tudo seja comprovado, mas o próprio Augusto Melo está se colocando numa situação irreversível que ele mesmo precisa pensar, afastado de todos os aliados que estão deixando o clube, se ele mesmo tem renunciar. condição de renunciar. Aconteceu com o Aidar. O Aidar acabou renunciando no São Paulo. Agora, Bubu, começaram a pipocar escândalos de contratos. Você falou do Rubão. Favorecimento que seria pra namorada, Isso. não Mas sei você o que. falou tal. do Rubão, É. o Rubão também passou a falar quando ele saiu. Sim. Quando ele estava lá envolvido, Mas é porque ele ele viu não coisa teve errada, né? isso. Quando Essa é a ele viu, questão. Ele viu, ele ó, tá errado. saiu Você falou e pra falou. mim, você falou, Entendeu? pelo menos as palavras que ele, na entrevista que Que ele não tinha deu na intermediário. Gazeta, ele falou, olha, eu estava na minha casa, Isso. o presidente falou, ó, fechei o maior contrato, Maior contrato. não tem intermediário, Não tem, tá tudo exatamente. certo. E aí o Rubão, pelo menos a história que eu sei que Isso. chegou até a mim, foi que o Rubão pegou, olhou e falou, opa, tem coisa errada aqui. É isso Vou mesmo. sair e vou falar. Você falou pra mim que não tinha... Ele foi cobrado, o presidente. Você falou pra mim que não tinha intermediário e tem. Como é que funciona isso? E o presidente não gostou e aí começou a briga e o Rubão foi afastado. Saiu e falou. Né? O Rubão saiu. E aí ele sai e ele fala, olha, eu saí O por Rubão é um causa cara com disso. força nos E bastidores ele, do por isso que eu Corinthians. falei, ele saiu. Uma vida de Corinthians. Isso é só pra perguntar pro Birner que ele tá O calado. presidente não fala. Então, e o senhor Birner também não. Deixa eu te falar, Birner, o senhor não vem com a postura Augusto Melo aqui, não. O senhor tem que falar. Porque não adianta ficar só ouvindo. Parece que a gente tá aqui no Corinthians. A coisa da Posso ali, fazer o outro um falou. aperitivo aqui? Eu e o Birner? Pode me corrigir se eu estiver mentindo. Quantas vezes a gente falou disso aqui? E- Que isso poderia acontecer. Você falou, A questão fazer do um contrato, aperitivo, já né? sexta-feira eu já fiquei pra cima. Sexta-feira, opa. Eu falei, Mas é sério, o eu- Birner é o melhor cara pra falar sobre essa situação. Eu não sei se ele vai querer falar, né? Mas é um... Mas eu quero Nós puxar o queremos seguinte ouvir. gancho. Já que você... a gente não vai falar especificamente de um caso. Pega tudo isso daí. Qual o tamanho da credibilidade do Corinthians hoje no mercado do futebol, no mercado publicitário e com a torcedora? Bom, primeiro eu acho que o Corinthians continua sendo uma marca extremamente atraente. Porque é exatamente por isso que o futebol precisa se profissionalizar. E quando eu falo de profissionalização, eu estou falando também sobre legislação. Eu não estou falando só a respeito de medidas profissionais dentro de um modelo associativo. O meu futebol, que eu mais gosto, eu acho que é um futebol que acabou. Né? Eu adoro futebol de qualquer forma, mas o que eu mais gosto, o meu preferido, acabou. Que é o futebol do amor à camisa, é o futebol do abnegado, é o futebol do cara que está lá se dedicando porque ele tem muita paixão pela camisa, pelo que é a instituição, pela torcida, e joga por amor, e trabalha por amor. Mas esse futebol é o futebol do ingresso barato. É o futebol que não tem luxo, né? É o futebol o qual o torcedor se sente como se fosse alguém que está dentro de campo e o jogador é simplesmente... pertencimento, né? É o pertencimento. O jogador simplesmente é alguém que tem mais capacidade que ele para estar ali e lá está. Tanto é que se você vai para Santos hoje, você ainda vê os que, graças a Deus, estão vivos, ex-jogadores do time mítico de Pelé, andando pela rua. Você conversa com o pessoal, tá, não sei o quê, o Pelé andava na rua. O Messi hoje não pode sair na rua. O Cristiano Ronaldo não pode sair na rua. Então o futebol mudou. Dentro do momento que o futebol muda, e que eu entendo quando o Bubu diz como funciona um clube de futebol, porque eu não acho que em nenhum clube, isso não é do Corinthians, eu não acho que os, não sei quantos votos são, os 3 mil sócios que votam no clube de futebol, o conselho que vota no São Paulo, representam uma massa de milhões de torcedores.
Não representam. E aí o clube é do torcedor. Não é. Papo furado. O clube não é do torcedor. O torcedor é o que torna o clube gigante e importante. Para o clube ser o torcedor, ele é desse tamanho. Se hoje, vamos ficar trocando caneca, eu dou a caneca dele, dá para mim, eu dou a caneca para o Edu tal. Para 50 milhões de pessoas pararem para ver e ficarem emocionados com isso, isso é importante. Se hoje todos os jogadores maiores do futebol renascerem, Puskás, Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, e forem jogar, e ninguém tiver interesse, aquilo só vale a diversão deles. Futebol é gigante pela paixão e porque tem torcidas enormes. E os clubes não representam os seus torcedores. A partir do momento que isso está definido e posto, que isso não vai ser mudado, eu acho que você precisa mudar o modelo de gestão. Eu acho que você precisa mudar o modelo de gestão. Você precisa. Então o Corinthians precisa virar uma SAF, Bira? Eu acho. Eu também acho. Cara. É a melhor opção. Muito tempo. É a melhor opção. Olha a posição do Augusto Melo. Mas eu fiquei ouvindo atentamente. Por isso que a gente conversa direto sobre Empresa isso. quebra. Né? Então, eu fiquei. Quebra? Empresa quebra, fecha, né? Clubes quebram E também. volta, e vai, cai de divisão e volta a ser Clube modelo associativo. sempre tem governo, tem alguma loteria, mas- uma proteção. Não é por aí. Mas depois do primeiro ano em que o clube passou a ter um monte de dívida, estoura no proprietário, na SAF. Não sai dali e tudo bem. Não deixa a dívida para quem herda depois, para outro presidente. Você começa a ter responsabilidade. Outra coisa, você quer fazer um plano de recuperação final daqui a um ano, você pode, de repente, mudar o seu treinador daqui a 6 meses, porque os seus conselheiros vão pressionar e a situação política fica insustentável. Eu não vou. Mas se eu sei que você é um cara sério, que você vai fazer um trabalho, apresenta um baita plano, eu vou com você até o final. Então, infelizmente, a partir do momento que o futebol passou a ser dinheiro, eu não gosto disso. Mas tá tudo bem. Eu adoro o futebol, de qualquer jeito, seja de vários, ou seja o futebol mais rico, as coisas precisam mudar. Então eu fiquei ouvindo vocês atentamente falando e vocês falaram, olha, a gestão anterior, tal. Essa gestão, tal. Então você precisa ficar rezando para aparecer dentro do modelo associativo algum cara que tenha uma habilidade incrível. Que não vai Eu vou dar um exemplo do modelo de... a gestão que está lá. Vou dar um exemplo de modelo de gestão, de 2 modelos de gestão do futebol brasileiro, para mim são hoje em dia espetaculares. Palmeiras e Fortaleza. Se o Marcelo Paz vai embora do Fortaleza, tem que aparecer um outro. E depois um outro. Vai aparecer 3. No Palmeiras, Gagliotti fez um baita trabalho. Tem a Leila que tá voando. Paulo Nobre até anteriormente? Também. Pega o Paulo Nobre. Mas esse botou dinheiro do bolso para uma situação diferente, etc. Uma hora vai aparecer um dirigente ruim. Não, mas Biner, isso é relativo, porque na SAF também pode ser um CEO que tem a SAF e depois o outro CEO vai ser ruim. Mas né? leva a dívida com ele. Pode falar disso do Barcelona. O Barcelona tem tido administrações. Associativo. E o Real Madrid é o contrário também. Mas quando associativo. quebrou o dinheiro, o governo foi lá e puxou O dinheiro. Barcelona também. O Franco foi lá e pagou a dívida do Barcelona, ajudou no Camp Nou. Eu vou fazer uma pergunta. Essa cascata. Isso Aí é fácil. O Birner não gosta. Aqui mas também eu o vou governo fazer essa passa a mão de pergunta. clubes. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você está falando do modelo de gestão, SAF, termos técnicos. O Corinthians, na opinião de vocês, usando o termo técnico de empresa, ele está quebrando ou ele já quebrou? Não, o clube não fale. Não, mas assim, olhar e falar assim, cara, agora Vou dar um exemplo do Cruzeiro. Vamos dar um exemplo do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi virar SAF a primeira vez, meses antes foi oferecida a SAF para o Cruzeiro. Sim. O presidente falou, não, vou virar a rainha da Inglaterra, não quero. Presidente sério na época, tá? Esqueci o nome agora. Passados alguns meses, ele chamou de volta. Sim. Aí foi lá o Ronaldo e comprou. Falaram, o Ronaldo pagou barato. Não pagou barato, porque o que importa... Ele herdou também... Além de um monte de dívidas, que era o modelo mais difícil, era a SAF mais complicada de todas, Exato. você tem que saber quanto dinheiro você coloca no futebol. Vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo pro torcedor. Pega o seu clube de futebol agora que está endividado. Vamos supor que você vai dar o seu clube uma SAF, dá de graça. Mas essa SAF vai pagar a sua dívida e vai colocar 5 bilhões de reais no seu clube, no futebol. É mau negócio? Só que tem um A porém. questão é quanto dinheiro entra no futebol e por quanto é vendido. Só tem um porém. A SAF que vai lá, e aí o Zé vai entender o que eu vou falar, tem que chegar e falar, ó, tudo bem, mas a administração do futebol é nossa. Porque eu quero ver você falar pros conselheiros lá. Você dá uma chegadinha pra lá. Dá uma chegada pro lado que a SAF chegou. SAF não é milagre. SAF não é solução indiscutível. Eu só falo que se você pegar o modelo de 10 SAFs bem feitas... Poderia ser o ideal, mas não entra. Não entra. Por que não entra, Zé, no Corinthians? Eu entendo que não entre. Mas a SAF do Corinthians tem que ser uma SAF... Você tá com um vício ruim esse negócio de querer fazer... Mas isso é bom da audiência. Eu conversei... A audiência, aliás, obrigado pela audiência maravilhosa. Eu conheço os autores de lei de SAF e tudo mais. A gente conversou muito desde a época que estava sendo feita a SAF até depois. Vou dar um exemplo.
Uma SAF do Corinthians não tem que ser uma SAF que chega uma empresa e compra. O Corinthians tem que abrir ação em bolsa de valores. Porque aí o torcedor, ele não vai poder ter decisão de quem é o técnico ou não é. Eu duvido que o corintiano não vai lá e não compra a ação do Corinthians, ele passa a ser também proprietário do Corinthians. Mas aí vai por terra a questão que você falou do clube não ser parte do torcedor. Aí, com o torcedor botando dinheiro na bolsa de valores, ele vai ser mas ele é realmente dono do clube. Tudo bem, Sim, agora, isso tem que ser feito. Agora, tem um grande entrave nisso. Tem a vaidade no futebol, lembra disso? Uma vaidade, a ascensão política. Isso tem que ser feito de uma maneira muito técnica. E quem aprova a SAF são os conselheiros e sócios. Só que isso está tão distante agora para esse Corinthians que a gente está debatendo hoje. Precisa ser competente para isso. Então, dentro das possibilidades atuais do Corinthians, voltando, colocando os pés no chão da realidade. Eu particularmente não acredito que vão falar, não, SAF, vem aqui. Não larga um osso, né? Vamos dizer. Não é só ver o que está acontecendo. Você acha que os caras, não, vem cá, vamos abrir o clube para a SAF, vamos perder a questão de comandar o clube, de fazer o futebol ainda. Ainda mais o Corinthians, que tem toda aquela história de que como é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. Você vai vender o Corinthians para algum magnata estrangeiro, para alguma empresa. Cara, assim. Tá bom. Eu acho assim. Fica do jeito que tá. Eu acho que assim, no Brasil. Continua. Que a gente, os clubes grandes do Brasil. Eu não gosto, mas o que eu vou fazer? Então, assim, os clubes grandes do Brasil, pra mim, só vão virar SAF em caso de quase falência. De emergência? De emergência. Mas o que tá acontecendo no Corinthians, cara? Foi feita pra levantar clubes grandes também. Corinthians já jogou. Falta de perspectiva, não tem o que fazer, então vai. Existe alguma perspectiva hoje? Agora vamos falar o que eu acho que devia acontecer. Não só no Corinthians, mas vou falar sobre o Corinthians. Como eu sou fã, você sabe muito bem, do Martin Luther King, do Mandela, que eu acho que são exemplos de formas de fazer política, né? Que são pacificadores, eu acho que o Corinthians precisa sentar. Todo mundo, não estou falando que isso vai acontecer. Sentar, o conselho, os sócios, todo mundo coloca as vaidades de lado, as diferenças de lado, os erros de lado, os problemas de lado. Eu vou falar agora, vamos nos unir. Vai durar 2 minutos. Obrigado, Zé. Vai durar 2 minutos. O céu vai ficar cor-de-rosa. Hashtag paz. Café. Você que é a paz, você que é o mundo ideal. Eu tô falando sério. Eu quero Vamos botar um holograma do John Lennon tocando Imagine. Vamos contratar. Mas os pacificadores tiveram seu momento revolucionário também, de sair, brigar por causas justas. Esse aqui é o pacificador do Corinthians. Vamos contratar. Mas é. We are the one. Eu também acho. Eu amo isso. Vamos contratar. Só que os caras estão falando do Corinthians. O Corinthians é loucura. Especialistas na questão financeira. E vamos fazer o que fez o Flamengo. Especialistas na questão financeira, vamos recuperar Birner. o Flamengo. O Rosala, que era um diretor financeiro, é um dos caras que mais deu apoio ao Augusto Melo, um cara sério. Um cara sério que a gente poderia... O Flamengo continua sendo um quadro associativo e o departamento de futebol não é profissional. Desculpa ficar te interrompendo, Birner, mas não dá. E o clube é mau jeito, tem 5 técnicos por ano. Tá brincando comigo, cheio de dinheiro. Tá brincando comigo. Não, tá brincando comigo. Tá bom. O Flamengo não é um quadro associativo e o departamento de futebol não é da galera do clube. Purgando financeiramente, não sei quantos anos, apareceu um cara que por acaso fez o clube, tem dinheiro e é mal administrado até dizer chega, não consegue ter um técnico por 6 meses. Né? Com todo o respeito. O Corinthians tem que se unir. Se eu só contratar alguém financeiramente capaz de recuperar o clube, ou buscar alguém realmente capaz lá dentro, como você citou. Sim. Não precisa ser SAF, tá? Todo mundo respeitar o planejamento, levantar o clube financeiramente, o Corinthians tem o mesmo potencial financeiro do Flamengo e ver se consegue andar no modelo associativo. É possível. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Augusto Melo, quando entrou, falou que ia ter uma auditoria externa, da Ernst Young. Exatamente. Muito séria. Né? Teve? Você chegou a ver? Aí eles indicaram um CEO. Mais nada, né? Depois vão parar, não vão fazer mais nada. Por que eles indicaram o CEO? Para justamente conter tudo isso que você tá fazendo. Você acha, com a sua experiência, olhando esses últimos anos do Corinthians, com as últimas gestões, você acha que... teremos isso de falar assim, não, vem cá, senta aqui do meu lado. Não tem. Vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, vamos em prol do Corinthians. Tem nada. É só você observar o que e aí a gente tem que colocar as coisas na mesa. Dois exemplos simples, 3, simples. 2. Carlos Miguel, o que nós estamos vendo aqui sobre a multa, né? De 50 milhões para 4. Não, sabe o que é? Se aparecer, ele não está jogando. Balela. Balela.
Isso é Isso não balela. existe, cara. Isso é balela. O empresário do Carlos Miguel, não sei quem é, foi perfeito. O cara tá trabalhando pro... Gilmar Velosa. Ele falou. É o Gilmar. É o Gilmar? Ele foi rápido, pô, Veloso. Um Ele abração, falou. Gilmar. Um abração, meu amigo. Eu não sabia nem quem. Foi perfeito. Sabe por quê? Porque ele joga o verde. Vem cá. Ó, abaixa. O cara pra negociar Isso em aí prol do não é cliente. culpa do empresário, óbvio. bem lembrado. Não é culpa do Quem tá lá empresário pra nem do falar o cliente Miguel. dele. Por isso eu acabei de falar que o empresário foi perfeito. Opa. Vem cá, jogou ali, abaixou a multa. Por que eu vou abaixar a multa? Quando diz, irmão, se aparecer alguma coisa eu vou jogar. Só que o Carlos Miguel já havia feito jogos pelo Corinthians e todo mundo tinha falado, olha, esse cara é o cara que é o tem futuro, condições é o futuro, de passagem de substituir bastão. o Cássio. Ou seja, peraí, vamos sentar e conversar. O que o Duílio fez? Abaixa a multa. O que Um que o- percentual absurdo, né? Absurdo. Peraí, Isso que João, é... só um minutinho. O que aconteceu? Começa o ano, o Carlos Miguel vira, o Cássio vai embora. O Cássio vai embora, ele chega e fala assim, vamos aumentar a multa? Ah, não vamos, tal. Ah, então tá bom. Uma semana depois, 15 dias depois, o que acontece? Carlos Miguel vai lá e tem propostas. Poxa, será que é difícil de acreditar em... Eu não vou falar porque tem criança assistindo a gente aqui. Não fique Entendeu? falando que não existe. Aí uma outra o coisa, Bíblia. velho Aí uma que entrega outra, presente, aí por um favor. outro exemplo. Eu vou falar para se você, né? Você tá falando vamos sentar, conversar. Não, tô falando que eu acho que tinha que acontecer. Não, eu sei, mas Mas eu tô te colocando concorda, a situações. gente concorda contigo, eu tô mas não vai colocando pensar no clube. situações. Estou colocando situações para você ver se realmente de fato as pessoas vão sentar para conversar. E aí, de novo, o Mano não tem nada a ver. Exato. Mano Outro não tem episódio. nada a ver. Outro episódio. Você está há 2 meses para acabar o seu mandato, gestão desgastada demais, todo mundo sabendo que você não vai ficar. Aí você faz uma oferta para um treinador, de novo, nada contra o Mano, hein? O Mano foi profissional de novo. Faz uma oferta para o treinador, que se ele for mandado embora, você vai pagar 20 milhões. Presta atenção. E você não vai ficar lá. E você já sabia que o Augusto loucura Melo já havia dado Tinha- declarações dizendo que o técnico não seria o Mano Menezes. E o Augusto aceitou porque ele viu o contrato e falou, opa, peraí, eu não Mas posso tá estourando mandar tudo em embora. cima do atual presidente, né? Sim, mas é o que eu estou te dizendo em relação à sua ideia de você falar, olha, vem cá, vamos sentar todo Por mundo isso eu falei que aqui. deixar as diferenças de lado, os Sim, problemas mas de Impressão, lado. mas- impressão que Vini, dá é que a diretoria anterior Mas, meio que Vini, aí também eu te- sabotou eu a te- diretoria aí atual, né? Eu te Demais. pergunto, as pessoas gostam do clube? Quem gosta do clube jamais iria fazer esse tipo de E situação. não é só no Corinthians, não. Jamais. É o futebol de uma forma geral, é isso. Lembrado Você pelo tem Zé. esse entrave sobre política, interesse, uma série de coisas que envolve ser presidente de um clube. Ser presidente de um clube hoje abre portas para você conversar com o prefeito, governador, para você ser tratado como celebridade, para você fechar contratos Ser eleito um milionários, cargo público. ser eleito um cargo. O futebol hoje ele elevou os cargos, né, diretor, presidente, de uma certa forma, assim, lá para o alto, que o presidente de um clube, dependendo do clube, ele se acha presidente do Brasil. Ele pode fazer o que ele bem entender, o que ele quiser, que não vai ter problema nenhum. O Corinthians, não, eu acho, não conhecendo, não tem esse negócio de sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. Não tem, porque se tivesse, provavelmente o Duílio não chamaria o Augusto. Vem cá, Augusto, nós estamos disputando aqui a eleição. Eu tenho essa possibilidade de contratar o Mano Menezes com a possibilidade de ter uma multa lá atrás. O que você acha? Olha, eu não acho legal. Aí, o que você acha? Na passagem de bastão? Vamos sentar aqui e conversar, vamos fazer as coisas direitinho para a gente pensar no clube. No clube. Ninguém pensa no clube. Não é nenhum Bíblia. clube assim. Agora eu vou fazer uma então, mas pergunta. é o futebol, Zé, é isso. E eu vou É. fazer uma pergunta. Você mande Quase seu nenhum. vídeo. Aliás, obrigado O pela Corinthians enorme não é audiência. exceção. É Tem que isso aí. deixar bem claro. É O Corinthians não é exceção. Futebol é assim mesmo. Mande seu vídeo, porque eu quero saber a tua opinião a respeito do Cássio, né? Do Cássio que saiu, mas do Carlos Miguel, né? Que ainda tem essa história do Cássio com um novo capítulo aí no gol do Corinthians e também da política do Corinthians. E a gente tá falando muito do Corinthians aqui e de gestão. Vamos pegar agora o Carlos Miguel. João, quem é o maior, a parcela de culpa, já que é uma homenagem essa, sempre é... Aliás, culpa essa é uma do- coisa, né? Quando acontece uma crise assim, em clube de futebol, Todo mundo... busca o culpado. Mas culpado, eu gosto de culpado, lembrar a que solução tem ninguém tem. antigas gestões, Ô, culpado. Aí tem começa essa, tem conselheiros. culpa. Eu não jogo gente na fogueira. Isso, no Por nosso eu não busco o quadro culpado. tem culpa, Bem Bar, direto. Pedro Quadro tem Ivo. culpa, é ótimo. Nosso quadro tem culpa, ele é assim. Duílio ou Augusto? Não pode sair da luz, já tomamos bronca. Duílio ou Augusto? Na questão Carlos Miguel? Carlos Miguel, qual é a tua parcela?
Eu acho que nessa questão do Carlos Miguel, especificamente, o Augusto Melo não tem culpa de nada. Porque o contrato foi trocado na gestão de 2023 do Duílio. E trazendo tudo aqui que o Zé mencionou sobre os valores, o que mais me chama a atenção, tudo bem que o empresário do Carlos Miguel sugeriu abaixar a multa na parte final do contrato, mas de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, isso não existe. Assim, se baixasse pela metade, vai para 25 milhões, 30 milhões, isso não existe. Como o Duílio foi capaz de aceitar uma cláusula sugerida pelo empresário que está no direito dele, está no direito dele. E tá tudo bem, para o Carlos Miguel e para o empresário foi ótimo, porque agora chega uma oferta de fora. O Carlos Miguel, agora pensando também pro lado da torcida, que fica incomodada, porque querendo ou não, ele era o cara para essa saída, possível saída que acabou se consolidando do Cássio. Então, o torcedor olha e fala, pô, agora que ele teve a chance, o próprio Carlos Miguel já falou, a chance da minha vida, um lugar que eu quero fazer história, fica um gosto muito amargo. Mas a diretoria anterior permitiu isso. Então, se você pergunta tem culpa, né, o nome do quadro? Tem culpa? Cara, a culpa nessa questão do Carlos Miguel estar de saída pro Nottingham Forest é completamente da diretoria do Duílio. Só que é o seguinte, eu acho assim... Você acha, Bubu? Tudo bem, eu entendo a fala do João. Só que ele perdeu o Cássio. Se ele fosse esperto, ele ia perceber, poxa, o Carlos Miguel não vai ficar aqui muito tempo. Olha o contrato dele, dá uma olhada aqui e tal. Faz um esforço danado para renovar. Tenta continuar, aumenta muito o salário. Mas a gente mostrou na escalada ele falando em podcast perde o Cássio. Que tava não seguro, podia tranquilão que o Carlos Miguel ia continuar também. Não podia. O Cássio tinha contrato até o fim do ano. Sim. Né? E se fosse para ter uma transição, uma mudança, pro ano que vem, para 2025, você vai pensar. Agora a gente está no meio do ano, quando começa a engrossar as competições mais importantes, e o Corinthians não tem nenhum goleiro confiável. Mas agora. vamos supor, entendeu? Vamos supor, Lembra Bubu, do Lucas Veríssimo? Mais uma, né? Então, assim, ele não podia ter perdido o Cássio. Mas vamos supor que o Cássio não fosse embora. O Carlos Miguel ia poder ir embora do mesmo Então, jeito. mas ele mantinha o Cássio. Ele perdeu dois goleiros tops, importantes, em poucas semanas. Ele tem culpa. Para você relembrar, como diz o Bubu, fazer um rewind na sua mente. Quando o Corinthians ganha 2015... Eu tava olhando exatamente isso aqui. 2015. Você leu meu pensamento. Você lembra dos contratos, como foram? E aí os caras saíram? De graça. Verdade. É isso. Tá aqui a lista. Matéria do Rodrigo Vessoni. Tá de aqui. Graça. Saíram olhando no site do Meu Timão. Na época, Gil, Xandão Gundengue, Malcolm, Bordeaux, Renato Augusto, Beijing, Felipe, Porto, Jadson, Trachina, Wagner Love, Mônaco e Ralph. Todos os quadros renderam menos do que um jogador do Santos vendido. Né, Rodrigo? Vendido por 30 milhões de reais a menos. Por causa das multas? Porque as multas são baixas. São baixas. Ou seja, esse não é um erro. Olha, É uma característica. É cada uma política do grupo anterior, que e aí nós estamos nem falando do Duílio. E esse time estamos indo lá atrás, com salário atrasado. Time campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro com salário atrasado. Que, aliás, é uma outra coisa que vocês da imprensa têm responsabilidade. Aí foi pra cima, isso aí! Aí Porque o time foi campeão com salário atrasado. Parece que exalta, vangloria. Os direitos de imagem são atrasados agora também. Aplaude o jogador pelo respeito à camisa, mas não vangloria a situação. Não. É muita loucura, cara. É muita loucura. Mas eu acho que o Bubu falou em relação aos jogadores. Jogadores. Não tô falando que legal, quando você foi campeão sem pagar. Não tô falando, não acho legal isso. Não tô falando. Calma, o senhor Eu tô reforçando que já tinha uma crise. Quando você conseguiu ser campeão brasileiro, apesar de uma situação ruim na parte financeira. Quem era o treinador que administrou o Tite, grande trabalho de Tite. Professor Adenor. Mandem vídeos, eu quero a opinião de vocês para saber quem vai ser o titular agora. Já que saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel. Gustavo Henrique, coloca o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique goleiro, tem experiência, pode pôr. Mas tem outros aí. Pedro Raul não pode brincar no gol? Não, o Matheus Donelli tem muita qualidade. Só que Mas vendido naquela época foi o Gil. O mercado tem que o Rui, que tá aí livre. Santos, reserva do Fortaleza, estão lembrando aqui. Mas o Santos difícil, ele o Walter, que tá no Cuiabá. Então. O Walter já deu declarações que deseja se aposentar... Lá no Cuiabá. Mas é pra dar moral pro menino, Zé? Lógico. Donelli, sem dúvida. Só falta o menino ter alguma coisa no contrato. Não, e outra, se acontece alguma coisa com o Carlos Miguel, ele tá jogando e se machuca ou toma o Donelli. Zé, o contrato dele tá pra acabar. Do Donelli? Do Donelli. Aí, presidente! Presidente! Faz o seguinte, pega o papel lá, dá uma olhada. Às vezes dá uma olhada lá.
E aí é questão de planejamento. É questão de planejamento. Você, assim, fazendo uma coisa bem simples, eu acho que provavelmente o pessoal do Corinthians deve ter. Bem simples. Bem simples. Isso não é fácil, eu sou não é um diretor do Corinthians. Bem simples. Eu tenho uma lousa lá e pego o elenco todinho. Bubu, contrato até 2024, janeiro. Birner, até 2026. Fico olhando de vez em quando. Não, eu ponho lá num lugar onde eu vou Contrato passar novo? todos os dias. Não tá Onde eu passo todos os dias e eu tenho noção exata. isso. Falta tanto pra acabar. Aquele jogador ali. E eu tenho que observar o dia a dia para ver. Para eu poder decidir, vem cá, vamos sentar. João, vamos nosso conversar. Henrique da mesa. Sim, nosso Henrique. Para sentar, conversar, para fazer projeções, porque você tem que fazer uma série de projeções em relação à questão financeira, quando eu vou poder contratar, como eu vou contratar, qual é a minha condição, real condição financeira para poder contratar determinados jogadores. Então, se eu não tenho, peraí, o Donelli está acabando o contrato agora, vem cá, Donelli, vamos sentar e conversar? Vamos aumentar aqui, vamos fazer... Sabe, a impressão que dá é que não tem isso. É o seguinte, chegou, está acabando. Acabou o contrato, vamos lá sentar e conversar. Está acabando, falta uma semana. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode. Zé, eu lembro que aqui a gente falou da questão financeira do Corinthians. Caio Paulista. A gente falou de um a gente citou a questão O financeira. Birner não esquece o Caio Paulista. Esquece. E aí, Não, eu acho que ele fez bem sair. no dia Você acha que ele fez bem, sabe? claro? No dia ele tava pra ir seguinte... pro Não pagava o salário Ele para saiu do São Paulo, não quis renovar, foi pro Palmeiras. Não, demoraram para pagar o que estava combinado. Porque se uma proposta melhor, vai embora, tem que trabalhar. Birner, aqui... Futebol é É dinheiro. você falou que gosta Dinheiro. do futebol por amor, É dinheiro, que gosta da camisa, Dinheiro. da torcida. Futebol é dinheiro. Então, Vocês gostam disso? Exalta o rei das enormes, como se fosse coisa boa. Ele fala. Ah, tudo bem. Ganhar título com salário atrasado. Então, tudo bem. O senhor aplaude renda que eu sei. Eu não. Ó, Tira disso. vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente falou da parte Tem financeira do financiamento, Corinthians. A gente tem falou que tibania. era 1h30 da tarde. Terreno 4h30 saiu no concedido UOL. para fazer CT. Um jogador do Pertencente Corinthians do processou o Corinthians e estava pegando 500 Ele mil, gostava de São Paulo. 400 mil de passivo. É um jogador O Zé, é muito... A lista tá enorme, cara. Não, e assim... E não tem o Master Vamos lá, agora. De novo. Dentro da sua ideia, né? Não, do que eu Aquela acho sua- que tinha que acontecer. Uma coisa... Já separa a música aí que eu pedi. Eu gosto do por Marcos favor. Mantequinha. Uma Isso, coisa assim. separa a música aí. Quando Mandela. Quanto o Corinthians estava devendo para empresários antes do nem Augusto sei. Melo chegar? 217 milhões. Devendo para empresários. 217 milhões. Só isso. E teve cara que começou a cobrar agora, né? Antes tinha empresário que era credor, não sei não se ficava quietinho. Assumiu essa sei se diretoria, os caras foram pra cima. Só, por favor, me corrijam aí. Não sei se é 217 ou 207 milhões. Mas é mais ou menos. Só erro aí. Se deixar só 10 de dívida, tá bom. Só Didi. para. Com o juros já aumentou isso aí, Zé. Ó o João. Fala, João. Dentre tudo isso que a gente está conversando desde o começo do programa, quando você apresentou aqui o assunto, você falou, e o Corinthians está na zona do rebaixamento, né? A gente não podemos esquecer. isso. Ano passado, eu tenho o prazer de participar aqui com vocês às vezes, a gente falava que o Santos estava cumprindo a cartilha ali, à risca, para ir para a Série B. Que o Santos forçou a barra Ele fala que para tem ir para a prazer Série aqui, B. mas lá fora ele reclama, né? etc. Não reclamo não. Ele não reclama. Cara, nessa sexta-feira, com tudo, a gente tá aqui há quase uma hora, ao vivo, falando sobre crise, bastidor, fervendo e tal. O Corinthians está fazendo de tudo para ter um ano que até o final do ano vai brigar para não cair. Nem em 2007, né? O Corinthians estava nessa zona que está hoje. O João, você falou uma frase na redação que é legal da gente trazer para cá com adaptações. Não, por favor. Sempre adaptações. Do off para o on, façam adaptações. É isso. O Corinthians mirava muito o Flamengo. Polida, Acabou a né, farra, né? Acabou a farra. Acabou a farra e tal. Cara, mas ele mirou tanto o Flamengo e ele tá agora espelhando times que são gigantes, histórias maravilhosas, mas tem o Vasco e o Cruzeiro. O Vasco e o Cruzeiro. O Cruzeiro foi isso aí. E Ganhou título, a situação do Vasco contratou. é super alarmante com tudo da 7-7 e etc, mas o Corinthians está ali, sabe? São casos completamente distintos, mas hoje o Corinthians mirou nessa questão de acabou a farra, Palmeiras e Flamengo se cuidem e tal, e tá mais perto do Vasco e do Cruzeiro. Né? Principalmente do Vasco hoje, né? Que é o clube que tá Quando começou com a esse atual gestão do déficit Corinthians, total eu disse uma coisa e vou de repetir. bastidores. Se terminar o ano sem correr risco de rebaixamento, com as 10, 15 rodadas no meio da tabela e diminuir consideravelmente a dívida, vai Tá em ser uma lucro. baita gestão. É uma baita gestão. É isso que Não, tem que baita fazer. gestão a gente não vai poder falar. Essa é a baita realidade. gestão... Não, se terminar dá, o né? ano em 10º lugar e diminuir consideravelmente a dívida... Não, tem a que Lili aplaudir. já trouxe que tem. O Corinthians tem Eu acho receio que de não dá perder o pra Félix aplaudir. Torres. O Zé Elias Pois é. lembrou Ó, a você questão viu do do Félix Tajeres com o Torres? Garro.
É Entendeu? a próxima, você vai ver, a do Félix O Félix Torres é a próxima, E o porque Zé foi lembrou do uma baita grana Transferban. investida. Do Garro, né? do Garro. Aí vocês vão ver, que aí não vai ter e um outra, goleiro. o que a Lili falou sobre a questão do Transferban? Não, o Corinthians está tranquilo. Vai dar tudo certo, o Corinthians tem certeza que não vai, por conta das taxas, né, dos valores de uma moeda para outra, vai dar tudo certo. Ele teve essa postura em todos os assuntos que estão dando errado agora, cara. Então, o que garante que essa questão com o Garro não vai ser outro problema? Entendeu? O Augusto está sozinho e perdido. Não, e perdeu. E sumido, né? E vamos sumido, falar do porque ele não dinheiro, né? aparece. Né? Mas E isso é o sumido. pior, eu Dinheiro, acho. tem gente que não gosta de dinheiro, mas dinheiro é importante. Como já diria Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. É importante. O Corinthians deixou de ganhar um dinheirão com esse Realmente patrocínio. importante. Sim? Não Como sabemos, vai pagar o Coronado? Não sabemos como o Corinthians agora vai buscar um outro. É lógico que tem empresa que tem interesse. O Corinthians continua sendo um clube gigante, atrativo. Mas nesse momento, alguém chegar agora, vou botar dinheiro aqui na mão dessa diretoria, com tanto Mas aí- escândalo, não sei o quê. mas Então aí, o Corinthians pode Hugo, passar algum tempo, não sei, semanas, meses seca. talvez, meio que na seca, cheio de boleto pra pagar. Jogador aí... que 2 você não- milhões por mês. você, entendeu, não fez negócio, já tem um contrato ali, tem que acertar, pode ter transferban, não sei o que e tal. É realmente uma situação terrível, porque o Corinthians faturou ano passado, com toda crise e lutou pra não cair, na casa de 1 bilhão. O Corinthians é uma máquina de fazer O dinheiro. Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Aí você fala, cara, como é que pode, cara? Você tem uma empresa, qualquer coisa, que ganha 1 bilhão e você consegue, sabe... Você não sai desse limbo financeiro Cara, que se encontra. você tá né? atolado faturando 1 bilhão. Nesse ano aqui, pelo que tá acontecendo, o Corinthians não vai faturar isso. Pelo contrário, ele tinha projetos, né, ou previsões de ganhar mais. O Master e a gente tá saindo. vendo que a coisa tá ruindo. Entendeu? O marketing foi pro espaço. O diretor saiu também de marketing. A com escândalo. minha pergunta é, todas essas pessoas que estão saindo por conta desse escândalo da Vai de Bet, elas irão responder também? Ou elas saíram do clube e não vão responder mais nada? Esquece. Eu acho que não, isso, só vai vão ser responder. chamados mais Se nada. alguém responder, vai ser quem assinou o contrato. Deve ser o Augusto Ou Melo. a saída é política. né? Deixa lá, Olhando ó, o o filho é futuro. teu, cara. Aí O você Rubão, ó, o não, filho é Abre teu. muita Você que margem fez mesmo. aí. Abre muita margem. E a legislação que o Birner pede, e é esse olhar para punição. Como seria é o isso. olhar, o seu olhar para essa É um olhar diferente, é um olhar atento, é um olhar diferente. E você, ô Zé, mas ele falou da legislação, é verdade, porque o clube de futebol o cara faz, e aí ele faz. Mas, aqui nesse A história no programa... próximo presidente. Mas neste O programa... Flamengo tem a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Nós ficamos uma hora falando sobre a crise do Corinthians. João Gonzalez opinou, Zé Elias cravou, Bubu... Eu só também queria não falar fugiu da Vice régua. Bet. Estão falando, não é mais Vai de Bet, é Vice Bet, porque ela se foi. E Vitor Birner, com uma análise Buda, mais né? humana, pediu paz. Eu acho que cabe diálogo. Agora, para mudar o assunto, ele pediu, cara, que todos sentem na mesa. Augusto É hora Melo de e André falar do Sanches. Eu Corinthians. acredito no diálogo. Uma música Sei que vocês para são ele. os reféns da Olha a polarização. música que eu pedi Você para acha que o André Sanches pode ajudar Olha a atual música, gestão isso, agora ó. lá? Se Olha a reunir com música que eu Augusto pedi. Melo, Olha a música que eu pedi, apoiar. a música que eu pedi para... Vai, pode soltar, Kleber, ó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!